Mas a partir de 2019, com o sucesso colossal feito por Jorge Jesus no Flamengo, criou-se uma máxima: vamos buscar técnicos estrangeiros como uma primeira opção. E ela perdura até hoje. Uma sexta tensa, com crise, protesto na porta CT em Urubu, jogador considerado super importante e até mesmo titular fora do jogo contra o Corinthians, desfalque de última hora que o Flamengo acabou de confirmar, um problema no pé esquerdo, já adianto isso para vocês. Tem mudança na escalação, uma insistência do Tite que eu vou te contar. Na boa, não dá para entender o técnico Tite. Jogador titular do Flamengo sofre lesão e está fora da partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Será que desta vez Tite vai mudar a formação tática? Vene Casagrande traz essa informação com exclusividade. E logo na sequência tem João Guilherme falando do sucesso dos treinadores estrangeiros no Brasil. Para ele, Jorge Jesus foi o precursor de tudo isso. Então, fica no vídeo até o final para saber tudo sobre o Flamengo nesta sexta-feira. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Vene Casagrande, assim como também de João Guilherme, ficarão na descrição como forma de créditos. Então, chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Mas eu vou além, já vou pular etapas sobre esse protesto. Vamos lá, gente. Eu não sou a favor de protesto assim, de verdade. Sexta-feira, de manhã, bater na porta de carro de jogador, agressão verbal, xingamento. Eu não acho que o time vai melhorar por causa disso. Eu não acho que os jogadores vão entrar melhores fisicamente por causa disso. Acho até que um ou outro pode mostrar mais disposição, talvez, num jogo ou outro. Mas, gente, não é isso que vai fazer o futebol do Flamengo melhorar. E eu vou além. Eu vi lá faixas, fora Tite, falando Marcos Braz, mordedor de virilha, beleza, não sei o quê. A mira foi apontada até para o local errado, para as pessoas erradas, digamos assim. Cobrança em cima de jogador, de técnico, e a cobrança em cima da diretoria. Gente, toda hora o elenco muda, o elenco é reforçado, toda hora tem mudança de treinador no Flamengo, toda hora. Pare e pensa aí quantos treinadores o Flamengo teve nos últimos 5 anos. E não muda, é sempre a mesma situação, sempre o mesmo roteiro, sempre a mesma coisa. Sabe o que não mudou? A diretoria, o departamento de futebol do Flamengo. Marcos Braz continua, Bruno Spindel continua, Rodolfo Landim não fez nenhuma mudança ali, o gerente de transição continua. O Juan, que era gerente técnico, deixou o Flamengo, não foi porque o Flamengo quis. Foi porque ele recebeu um convite da CBF. O Fabinho, que era gerente de futebol, deixou o Flamengo, não foi porque ele quis. Foi porque ele recebeu um convite, na visão dele, melhor para ser um dirigente lá no Corinthians. O problema está ali, no departamento de futebol. E se você, torcedor, pede fora Tite, fora algum jogador, você tem que pedir fora Marcos Braz. Por que você não pede, torcedor? Por quê? O dirigente é intocável? O Bruno Spindel é intocável? É óbvio que o Tite tem os seus problemas, ele erra e erra muito. Ele vai cometer mais um erro no jogo contra o Corinthians, nós vamos falar aqui também. Mas também a diretoria tem que ser cobrada. Falei no SBT hoje, vou repetir aqui no canal Vene Casagrande. A maior culpada dessa história toda é a diretoria. Eu não vejo o Marcos Braz sentando na frente do Tite e cobrando o Tite uma melhoria no futebol, debatendo sobre futebol. Eu duvido. Marcos Braz é um cara que entende muito de bastidor, mas de futebol eu duvido. O Bruno Spindel é um fenômeno na negociação. Para vender e contratar jogador, fenômeno. O cara sabe muito. Agora, eu não vejo o Bruno Spindel entrando numa sala e cobrando o Tite uma melhoria no futebol. Então o problema do Flamengo não é jogador, gente. Apenas jogador, não é apenas o Tite. É a diretoria que tem que ser cobrada também. Os torcedores vão lá, tá com pipoca, beleza, tal.
Tá, e a diretoria, vocês não vão cobrar? Ou não podem cobrar? Fica o questionamento. E outra, só um detalhe para vocês entenderem a dificuldade do Flamengo nos últimos jogos. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo sofreu 9 gols, sendo 6 em jogadas de bola parada e ou cruzamento na área. 4 de cabeça, sendo 3 em cruzamentos para a área com bola rolando e 1 em cobrança de escanteio. E 2 gols em rebote após escanteio. Gente, isso é por acaso? Não! Ou não está treinando ou está treinando de maneira errada. O gol que o Flamengo levou contra o Palestino, beleza, foi um chute raro. Mas para e analisa a partida e veja quantas bolas sobrou para o Palestino na entrada da área do Flamengo. Isso é treino. Repito, eu não compareço ao treino, o que eu tenho de informação lá não é 100% do que acontece, é impossível. Eu não estou lá, eu nunca vou saber 100% do que acontece lá. Seria leviano da minha parte eu dizer que eu sei tudo o que acontece lá. Mentira! Sobre isso, eu não sei se foi treinado ou se foi treinado errado. Quem errou? O Tite ou os jogadores? A gente nunca vai saber. A verdade é essa, gente. É óbvio que tem que melhorar. Agora, a diretoria tem que cobrar dos jogadores e da comissão técnica. Mas quem da diretoria vai cobrar? Esse é o ponto. E vamos lá falar da escalação do Flamengo para pegar o Corinthians. E tem mais um erro do técnico Tite à vista. Pois é, o Arrascaeta, ele treinou normalmente hoje, tá? Com os demais jogadores, mas a escalação como titular ainda não está definida, depende da evolução clínica dele. Ele vai ser reavaliado amanhã para saber se ele inicia o jogo, fica apenas no banco de reservas, beleza. Caso ele não inicie o jogo, o seu substituto será o Lohan, até aí tudo bem. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. O que o Gerson está jogando para ser mantido no time titular, Tite? Não tem um jogador que se chama Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo acabou de divulgar que o Bruno Henrique não foi relacionado para pegar o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. Beleza, não tem o Bruno Henrique. Coloca o Luiz Araújo na ponta direita. Que insistência é essa no Gerson? Por que tem que manter o Gerson no time, Tite? E você que ainda não sabe, que não viu nas outras redes sociais, @VNCasagrande, Twitter, @VNCasagrande, Instagram e @VNCasagrande7, TikTok, o time do Flamengo que treinou foi Rossi, Varela, Varela de volta, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o volante Alan, De La Cruz fazendo a função de segundo volante, Lohan ou Arrascaeta, Gerson aberto pela ponta direita, é isso mesmo, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Aí eu falo, como eu vou defender o Tite? Ele insiste no esquema que não está dando certo, que é o 4-3-3, e além disso, ele insiste em um jogador que não está jogando absolutamente nada, que é o Gerson, como titular e até o fim dos jogos. Como eu vou defender o Tite? Não tem como. Alô, Tite, me ajuda a te ajudar. Valeu, galera. Um beijo para vocês, um forte abraço. Fui! Galera, a vida dos técnicos de futebol no Brasil, técnicos brasileiros, está ficando cada vez mais difícil, porque a concorrência está aumentando cada vez mais. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas repito, a vinda do Jorge Jesus para o futebol brasileiro em 2019 foi um marco, foi um divisor de águas. Se até aquele momento nós tínhamos técnicos estrangeiros que passavam por aqui, e muitos passaram nos últimos anos na história do futebol brasileiro, mas a partir de 2019, com o sucesso colossal feito por Jorge Jesus no Flamengo, criou-se uma máxima: vamos buscar técnicos estrangeiros como uma primeira opção. E ela perdura
até hoje. Eu vou provar para você, trazendo aqui os técnicos dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Veja aí essa publicação do Transfer Market. Olha isso, pessoal. Aqui está a lista dos técnicos dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Já começamos com o maior sucesso do futebol da América do Sul nos últimos 3 anos, Abel Ferreira. Ele está há 3 anos, 6 meses e 5 dias no Palmeiras. Juan Pablo Vojvoda é outro técnico estrangeiro de enorme sucesso pós-Jesus no futebol brasileiro. 3 anos e 5 dias. Cláudio Tencati subiu com o Criciúma, mas tem um trabalho de longo prazo, 2 anos e 7 meses. Fernando Diniz, no Fluminense, é o técnico brasileiro que tem se destacado bastante, ganhou Libertadores, ganhou Recopa Sul-Americana, está no Fluminense há 2 anos e 9 dias. Renato Gaúcho tem muita história no Grêmio e, entre muitas passagens, a última ele tem 1 ano e 8 meses. Pedro Caixinha é mais um técnico português por aqui, que vem fazendo um bom trabalho no Red Bull Bragantino, 1 ano e 4 meses. Léo Condé, brasileiro, técnico do Vitória, 1 ano e 2 meses. Eduardo Cudê, técnico argentino do Internacional, 9 meses e 19 dias. Jair Ventura está há 9 meses no comando do Atlético Goianiense. Rogério Ceni, 8 meses no Bahia. Tite, 7 meses no Flamengo. Roger Machado, 3 meses no Juventude. Antônio Oliveira, 3 meses no Corinthians, técnico português. Cuca, recém chegou no Atlético Paranaense, está fazendo sucesso. 2 meses e 5 dias. Gabriel Milito, 1 mês e 15 dias. E já está dando o que falar no Atlético Mineiro. Arthur Jorge, 1 mês e 6 dias. Também já está fazendo sucesso no Botafogo. Fernando Seabra está há 1 mês no Cruzeiro. Zubeldia é covardia. Ele chegou a 17 dias e já está numa sequência importante em 5 jogos. Rafael Paiva está há 9 dias, é interino no Vasco da Gama. Petit acabou de chegar ao Cuiabá, 2 dias. Então vamos contar aqui comigo, dos 20 times da Série A, quantos são técnicos estrangeiros? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento, nós temos 7 técnicos estrangeiros na primeira divisão do futebol brasileiro. Já tivemos mais. Em determinado momento, chegou a ser até a metade. Mas o propósito desse vídeo é o seguinte. O panorama para os técnicos brasileiros ele está ficando cada vez mais difícil. Acabaram de chegar no futebol do Brasil Arthur Jorge, Gabriel Milito e Luiz Ubeldia. E eles estão fazendo trabalhos em pouco tempo que estão merecendo destaque. Principalmente o Gabriel Milito no Galo. A forma como ele está colocando a equipe para jogar. Já foi campeão mineiro. Tem a melhor campanha até aqui da fase de grupos da Libertadores da América. É algo muito expressivo. Tudo isso com pouco mais de 1 mês. Luiz Ubeldia acabou de classificar o São Paulo para as 8ª de final da Libertadores da América. Ele chegou, tem 5 jogos. Foram 4 vitórias e 1 empate. E um empate contra o Palmeiras de Abel Ferreira, que hoje tem a equipe mais competitiva do futebol da América do Sul. Arthur Jorge já sofreu 3 derrotas no comando do Botafogo, mas conseguiu resultados importantíssimos. Venceu um clássico contra o Flamengo no Maracanã e está reagindo com o Botafogo na Libertadores da América. O Botafogo estava praticamente eliminado. O Botafogo agora, depois de vencer os seus 2 últimos jogos, chega nas 2 últimas rodadas dependendo apenas de si. Se ganhar o Universitário lá em Lima e empatar na última rodada com o Júnior Barranquilla, o Botafogo tem uma enorme chance de classificação. E se vencer os 2 jogos, o Botafogo será o primeiro do grupo. Então, Arthur Jorge está promovendo uma transformação e colocando o time para jogar para frente de uma maneira ofensiva que agrada a galera. Então, minha gente, Jorge Jesus
abriu esse caminho e solidificou essa estrada para que esse intercâmbio aconteça e cada vez mais técnicos estrangeiros estejam aqui. Abel Ferreira, Vojvoda, fazem trabalhos espetaculares há muito tempo. Temos técnicos brasileiros que estão se destacando e que têm potencial. Eu já citei o Fernando Diniz, acho o Cuca um excelente treinador e está fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Rogério Ceni também está fazendo um trabalho interessante no Bahia e por aí vai. Mas a concorrência está cada vez mais aberta. Quem tem a ganhar com isso é o nosso futebol. Durante muito tempo ficamos presos dentro do Brasil, achando que éramos os melhores do mundo, futebol pentacampeão do mundo, não temos nada a aprender, só temos a ensinar, e as coisas mudaram. Agora os técnicos de fora estão vindo, estão fazendo bons trabalhos muitas vezes, outras vezes nem tanto, mas há um intercâmbio, há uma troca de experiências, há um ensinamento de ambos os lados. Eles aprendem muito aqui, e nós aprendemos muito com ele. Acho que isso fará muito bem para o futebol brasileiro e principalmente para os nossos técnicos que saíram da zona de conforto. Então, por isso é que eu entendo, porque tem muita gente até hoje que fica meio de e não gosta muito de falar de Jorge Jesus, porque o bom velhinho foi quem causou isso tudo aí. Concorda comigo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. E vamos curtir, hein? Porque teremos ainda grandes jogos pela frente na temporada do futebol brasileiro. Valeu, galera! E se inscreva no canal. Fala, João Guilherme! Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo que enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? A equipe flamenguista vem muito pressionada, principalmente porque tem feito uma campanha nas principais competições ruim. O nosso Mengão é o terceiro colocado do seu grupo E na Libertadores e no Campeonato Brasileiro precisa retomar as vitórias para não perder de vista os primeiros colocados, né? E tem uma notícia muito ruim aí, um jogador que se machucou, lesão confirmada que o tira desta partida contra o time paulista, né? Informação trazida por Vene Casagrande. Então vamos trazer aqui a provável escalação e nossa opinião a respeito desse momento vivido pelo time rubro-negro na temporada. E destacamos também que hoje teve protestos no Ninho do Urubu, em que a torcida foi até o CT do Flamengo cobrar os jogadores, bateram nos carros dos atletas e isso causou bastante constrangimento e até confusão, né? Porque os seguranças do Flamengo, é claro, não deixaram que acontecesse algo pior. Então a torcida muito revoltada, principalmente com os jogadores, né? E alguns torcedores pediram a saída do treinador Tite. Você, torcedor flamenguista, o que acha? Gostaria que Tite saísse do Flamengo nesse momento e que o Flamengo fosse atrás de um outro treinador? Ou você acha que tem que dar continuidade ao trabalho e o que precisa mudar de fato é a postura da equipe, como também alguns erros aí do treinador? Participa aí e deixa sua opinião nos comentários. O Flamengo finalizou o último treino antes do jogo contra o Corinthians neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com Arrascaeta e Varela, que treinaram normalmente e vão para o jogo. Bruno Henrique, por outro lado, está fora da partida. O provável Flamengo, de acordo com o site Coluna do Fla e confirmado por Vene Casagrande em seu canal, é o seguinte: Rossi no gol, Varela retorna à lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, a dupla de zagueiros. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Alan na proteção, De La Cruz e Lohan mais no meio de campo. Todavia, pode ser que Arrascaeta entre aí no lugar de Lohan. Everton, Cebolinha, Gerson e Pedro. Esse é o time do Flamengo, né? Com várias modificações, né? Principalmente com essa questão dos pontas abertos, né? Que Tite sempre gostou de jogar, mas que nesse momento parece que vai jogar apenas com 2 atacantes. Isso porque Bruno Henrique sofreu uma lesão no pé
após jogo contra o Palestino e não se recuperou a tempo de jogar contra o Corinthians. Por esse motivo, o camisa 27 não está relacionado para o confronto. Desse modo, Gerson jogará mais adiantado pelo lado direito. Eu não acredito que Tite vai fazer essa besteira de tentar jogar nesse 4-3-3, né? Adiantando o Gerson, colocando o jogador que já está mal em uma outra posição. Se ele fizer isso, pelo amor de Deus, parece que ele quer ser demitido, parece que ele quer fazer de tudo para dar errado. Não é possível que ele vá fazer a mesma formação com os pontas abertos e colocando o Gerson adiantado. Arrascaeta ainda será reavaliado para saber se tem chances de começar o jogo do Flamengo como titular. O atleta retornou aos treinamentos com o elenco nesta quinta, após lesão muscular na coxa direita. Caso não esteja apto, ficará no banco de reservas e Lohan assume a titularidade. Atualmente, 2 setores do Maracanã estão esgotados. Trata-se do setor norte e do oeste inferior. Os bilhetes mais baratos foram vendidos por 80 e 40. Ou seja, o torcedor rubro-negro adquiriu rapidamente os tickets para acompanhar o jogo contra o Corinthians, né? Nesse momento, a importância de ter o torcedor junto à equipe é muito grande. É claro que nessa situação fica ruim para a torcida estar sempre presente nos jogos porque o time não está correspondendo dentro de campo. A torcida vai, apoia e mesmo assim a equipe não tem dado o seu melhor e não tem jogado com raça e determinação. Bruno Henrique fora e parece que ele vai adiantar Gerson aí para ele jogar no lado direito com um ponta aberto. Se ele fizer isso, pelo amor de Deus. Mas vamos esperar, ver como o Flamengo vai se comportar dentro de campo contra o Corinthians e analisar se de fato foi essa modificação, tirando apenas um jogador de origem, que é Bruno Henrique, colocando o Gerson de ponta. Se ele fizer isso, pelo amor de Deus, né? Ele está cavando a sua própria cova no Flamengo. E vamos torcer para que isso não aconteça e que o Flamengo jogue com 2 atacantes para povoar mais o meio de campo e fazer que o time fique mais compacto em busca dessa vitória. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer o Corinthians? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.